Nessa vigília, nós vamos estudar o livro Encontros com a Paz, porque quanto mais o caos vai se desenvolvendo no planeta, nós teríamos que trabalhar a paz, teríamos que trabalhar a harmonia. E para nós estarmos realmente na sintonia para viver um dia como este, não? Ou para viver uma experiência ou um trabalho deste, quando nós nos reunimos, principalmente se estamos 12 pessoas, que é um número muito simbólico, 12 é uma energia de grupo que pode ser básica para muitas coisas que a gente não pode realizar sem ser 12. Então, há coisas, há níveis de realização que precisam ser com 3, outros que precisam ser com 4 e assim por diante. Ser em 12 representa um nível já relativamente maduro de realização. De forma que 12 pessoas preparando uma vigília, isto significa que a vigília em si já atingiu um certo nível de vigília, de concentração. E nós sabemos que para entrarmos neste processo não de vigília, a gente pode fazer um rápido relaxamento antes de se reunir ou quando se reúne, fazer um rápido relaxamento e algumas respirações profundas. Isto ajuda muito o corpo etérico físico a sintonizar com a nossa intenção. Muitas vezes o corpo não consegue acompanhar aquilo que nós estamos pedindo a ele. Um corpo às vezes não consegue ficar quieto. Um corpo não consegue não fazer rumores. Um corpo não tem ainda essa capacidade. Então, se nós relaxamos e fazemos algumas respirações profundas, o corpo pode conseguir. O corpo pode entrar numa certa disciplina ou num certo controle. Vocês sabem que há certas reuniões que começam com uma pequena concentração, começam com um pequeno silêncio. Nós não chegamos a esses detalhes, não chegamos a pedir esses detalhes. Mas cada um consigo, cada um individualmente, pode cuidar disso, se ele acha que necessita. Então, feito este curto relaxamento e essa respiração, ou algumas respirações profundas, o corpo já tem a capacidade de se tranquilizar para você poder elevar a sua consciência, para você poder elevar o seu pensamento. Antes o corpo não deixava. O corpo se mexia, dava o seu sinal, você tinha que cuidar dele, tinha que controlar, tinha que... enfim. Agora não. Você já respirou profundamente, você já relaxou e ele agora permite que você eleve a sua consciência. E é importante que essa consciência vá sendo elevada, elevada, e que quando ela fique bem tranquila e estável no mental, isto é, a mente pensando e você pensando tranquilamente, aí você teria que dar um impulso e passar desse plano em que você está pensando. Isto é um impulso que a gente dá. Isto é um ato de vontade. Mas o corpo tem que estar relaxado, o corpo tem que estar tranquilo e a mente tem que estar atendida. Porque você ficou um pouco na mente pensando, você ficou usando a mente, você ficou pensando com ela. Aí quando as coisas estão bem tranquilas, nesse ato de pensar, aí você dá um empurrão. Dá um empurrão e vai mais para cima. Aí, se você faz isto, você vai ver que você vai conseguir sair de todas as suas preocupações. É aqui que tem que chegar. Então,
as preocupações, as coisas que ficaram entranhadas na mente, no corpo astral, as coisas que ficaram entranhadas no corpo etérico, você vê isto tudo de cima. Aí você vê isto tudo como se estivesse desligado de você. E aí, dessa posição, você olha um pouquinho mais para cima e se abra para a ajuda superior. Aí desce uma ajuda muito especial. Porque esta ajuda, se você chegou a pedir a partir desse nível, esta ajuda vem e aí as transformações naqueles corpos que ficaram lá com as preocupações, essas transformações são muito mais fundamentais. Vem uma ajuda muito mais forte e aí as mudanças que se operam nesses corpos são muito mais rápidas. E muitas vezes se diz, eu não compreendo como é que um indivíduo se transformou tanto em tão pouco tempo. Foi isso que aconteceu. Porque transformação todo mundo faz, mas cada um vai se transformando no seu ritmo. E a gente está sempre se transformando. Mas querendo, a gente pode se transformar com um pouco mais de agilidade. E uma das coisas que nos ajuda, que nos anima a buscar esta agilidade, é quando a gente vê o estado do mundo. Quando a gente vê em que estado está a humanidade, em que estado está o reino animal, súcubo dessa humanidade, em que estado está o reino vegetal, em que estado está o reino mineral. Então, se a gente consegue ver, se a gente tem consciência para ver em que estado estas coisas estão, isto nos dá coragem, isto nos dá ânimo, isto desperta o nosso interesse para fazer um desenvolvimento especial. Para não esperar tanto, para poder estar em condições de colaborar nesse caos que está em volta. Esse processo acaba invertendo o mecanismo da mente. E se este mecanismo da mente inverte, isto é, se esta mente fica mais interessada no que não é nosso do que em si própria, inverter esse mecanismo, não? Porque até aqui a mente foi trabalhando para que isso tudo acontecesse, né? Acontecesse em você. Mas a uma certa altura esta mente inverte. E aí a mente passa para o outro lado. A mente existe só em função do que não é você. Aí acontece o milagre. Tudo aquilo que a mente deixou para trás, porque ela queria o outro, queria os outros, não? Quando inverte este mecanismo, todo o resto, que parecia que ia ficar completamente abandonado, rejeitado, apodrecendo lá no nível em que está, isto tudo começa a ser iluminado. Mas aí, o que vai iluminar esse material é outra luz. A mente se inverteu. A mente está no papel dela. E esse material entrou para uma outra jurisdição. Você não precisa mais cuidar diretamente dele. Vê, isto são coisas que fazem parte do nosso processo. Nós temos que ver este processo até onde ele pode chegar. Porque aí, se de vez em quando a gente olha para esta meta vai se aproximando. Então precisa que a gente conheça esse processo, que a gente não está só na lei da inércia, que a gente está também com mais 2/3 de possibilidade de ter outro ritmo. Então nós temos que ter essa perspectiva, temos que estar sempre lembrando dessa perspectiva, porque aí esta meta vai se aproximando e vai se unindo dentro de uma mesma realidade.